lógico que existem maneiras fáceis de errar, né? Então, se você começar a enxergar muito, porque assim, quando a gente fala de discipulado life group, né? O life group é como nós chamamos, nós americanizamos as coisas, né? A igreja global tem que ter a mesma língua, né? A gente podia usar, nós temos uma igreja nas Ilhas Maurício. Olha então, só. não sei nem o idioma que se fala lá, mas é mais fácil o inglês, né? É mais fácil o inglês. O inglês todo mundo sabe, né? Então, o mínimo. Então, essa é a realidade, né? Quando nós pensamos nisso aí, é fácil de errar, porque se nós começarmos a pensar muito em método, então nós começamos a ver pessoas como número, aí a gente está errando feio. Então é por isso que precisa de pilares. Eu imagino assim. O método, ele é tanto que tem muita gente que você fala, não, a igreja é em células, o cara sai correndo. Por quê? Porque já teve experiência, o pessoal mais antigo, já teve experiência com igrejas em células, e fala, não, isso aí é fábrica de gente, né? Eu me lembro muito disso, o G12, né? Aquele fenômeno do G12 que... Sim, foi algo que foi muito muito benéfico. Foi ótimo. Só que, como tudo que a gente faz, tudo que o homem coloca a mão, acaba distorcendo. Né? Então, a distorção, ela faz parte do nosso DNA. Sim, a gente acaba, se não tiver o discipulado. Porque quando você tem um discipulador... É mais fácil uma pessoa caminhando junto, uma pessoa que faz assim uma auditoria na nossa vida, de vez em quando, fala, poxa, peraí, você está errando aí, né? Então, nós temos aqui, né? Todos discipulados, todos cuidados. O legal da gente falar de discipulado é que aqui na Sabaoth não é o discipulado aquele controle, né? Os discipuladores, eles não querem controlar a sua vida, Sim. Eles não querem, não, porque você não deu dízimo, porque você não sei o quê. Nós queremos saber o menos possível, né? Não, aqui o discípulo, ele tem que andar livre, né? É um cuidado mesmo, sabe? Eu sou muito grato porque, por vezes, assim, em momentos difíceis mesmo aqui, a gente corre pro discipulador. E é uma troca, cara. Eu acho impressionante, assim, que nunca é uma entrega apenas, né? Sempre tem uma troca. Você sempre entrega uma confissão ali, um desabafo, recebe um desabafo, edifica a vida do discipulador e recebe edificação. Então, acho que isso funciona muito por conta de como é feito, né? Não a ideia nunca foi um controle, né, Paty? Acho que desde o começo é cuidado mesmo, né? É cuidado, porque... na verdade, depois de um tempo até, você começa... Porque uma coisa é importante, né? O discipulado, ele... a grande dificuldade da igreja, o começo das igrejas que entram na visão, é você formar discipuladores. Porque quando você tem... Para ser discipulador, você tem que ser uma pessoa madura, né? Você tem que ter uma maturidade, porque senão você vai fazer discípulo seu. Você fala, eu quero que você seja como eu. E não, nós queremos que as pessoas sejam como Jesus. Né? Eu fico imaginando assim, por favor, não sejam como eu. Porque nós erramos muito, né? Assim, embora a tendência é que a gente queira, né? Que as pessoas se foquem nos nossos acertos, não nos erros. A gente acerta de vez em quando, né? Só que a questão é que os discípulos de Jesus, cara, é diferente. É diferente quando você vê que a pessoa está indo para esse caminho certo. Agora, como eu estava falando ali, quando é fácil você errar se você começar a colocar muito método. Então, se eu falo, é discipulado, é life group, é cartilha, você pode estar entrando num erro. É por isso que nós focamos em pilares. Então, por exemplo, a Academy é um pilar. Sim. A Academy é a nossa escola bíblica, né? Então, que é o que você falou da escola bíblica. Por quê? Porque você precisa enxergar ali. Olha, o que eu estou te falando, eu sou discipulador, por exemplo, estou te discipulando. Olha, PJ, eu acho que é isso e tal, né? Cara, vai na Bíblia. Vai na Bíblia, porque eu posso errar. Você tem que ter conhecimento da palavra. E o discipulador, ele tem que ser aquela pessoa que te estimula a conhecer, a criticar, né? As coisas que ouvem, até mesmo na igreja. Então, de repente, o pastor falou alguma coisa, você fala, pô, peraí, eu não concordo com esse negócio porque eu li uma coisa na Bíblia. Você tem esse direito, né? De falar, poxa, peraí, aquilo ali não é legal. Não estou falando para você fazer uma rebelião. Começar a rebelião. Começar a rebelião na igreja. Mas você precisa ter esse senso crítico, porque Deus quer usar a tua vida, né? Os pastores, os discipuladores, são pessoas que treinam a cada um a se tornar maior.
né? É o que faz a igreja avançar, né? Porque imagine se não tivesse esse treinamento, né? Se não tivessem pessoas sendo enviadas após a geração anterior. Ia morrer, né? Então, A gente chegou até aqui justamente porque a igreja primitiva se manteve, mesmo com perseguição, mesmo com tudo isso. Na perseguição, né? A igreja cresce. Cresce. O problema é que eu não tenho a perseguição, É, né? é o que eu sempre falo, né? Se sua vida tá parada demais, você tá sem prova, busca em Deus uma prova porque você tá estagnado. Você tá errando. Tem alguma coisa errada. Tá errando, com certeza. Tem que estar ali no aperto, né? E é isso. Então, quando você coloca uma igreja em equilíbrio, as coisas, você tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter pilar. Então, quando você está com conhecimento bíblico, você está estudando ali, você está sendo discipulado, que é uma pessoa que está te ajudando, está caminhando com você, está guiando. Porque, cara, por exemplo, quando eu me converti tarde. Eu advogava já. Então, quando você tem muito do mundo ali, você tem muitos erros ali que você vem cometendo e para você é normal. Né? Para você, poxa, é normal isso aí, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem nada a ver, né? O modus operandi ainda existe, né? Poxa, já tá aí. Não, é o velho homem, né? Que às vezes quer gritar. Sim. Eu ainda sou ponte pretano, pra você ter ideia, né? Então, mas isso não é um erro, poxa vida. Isso daí é um acerto na vida, né? Mas a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, né? Então eu luto com isso. Não, tem razão. Mas eu continuo nisso. A gente tem esperança, Paty. A gente tem esperança. Tem. Os bugrinos que nos perdoem, porque eu também sou ponte pretano. Você é ponte pretano. Por isso que eu tô no podcast. Claro, senão eu não ia convidar outra pessoa. Eu vou convidar botar o Baixo Max aqui. Não, jamais. Não. Brincadeira. Mas é isso. Então, quando nós colocamos ali a igreja em equilíbrio, né, com liberdade. O discipulado ele não pode ser algo que de alguma maneira, como você estava falando, né, um controle na vida da pessoa, imagina. Então, ela tem que ser uma coisa assim, tem que ser algo que te direciona. Né? O discipulado, para falar de discipulado, a gente precisaria fazer um podcast inteiro, né, para falar o que é o discipulado. Né? Mas é algo assim... É muito profundo. Né? E ele gera cura, né? Porque a Bíblia fala, né, para que se você... você errou, peça perdão a Deus. Né? Agora, a Bíblia fala também para você confessar para ser curado. Né? Então, essa confissão, ela acabou passando por tanta distorção histórica, né? Mas, na verdade, quando você confessa, você é curado. Então, eu estou dizendo isso porque eu experimentei na minha vida. E isso tem poder bíblico nisso. Porque está na palavra. Confesse para ser curado. Então, as pessoas às vezes passam a vida sofrendo, com aquele problema, com aquela dor, né? A vida inteira ali. Por quê? Porque nunca conseguiu, de alguma maneira, encontrar alguém para falar. Eu vejo que existe um erro muito comum nas pessoas, que é assim, eu passei por determinada situação, me arrependi, pedi perdão a Deus, perdoei quem eu precisava, mas não passou por isso, né? Não pôs para fora. E aquilo ali, assim, não teve um tratamento. Lembra sempre, né? Lembra sempre, eu perdoei. Eu perdoei. Não perdoou, na verdade, né? O perdão, a pessoa sai das suas costas, né? Sim, exatamente. Você tira a mochila de pedra das costas e larga pra trás, que né? você fica carregando a pessoa, né? Perdão é como é que é a história do veneno? A falta de perdão é como você tomar uma dosinha de veneno diariamente esperando que a pessoa morra, né? Exatamente. É isso, né? A pessoa não vai morrer, você que está se envenenando, né? E isso tem muito a ver com o discipulado. Porque quando a gente confessa, a gente tem um lugar seguro, porque essa também é uma grande questão, né? Quem confia, vai sair confessando para qualquer um, né? Exatamente. Quem confia, né? Então, assim, tem gente que tem... Hoje em dia, é muito difícil você ter um amigo de verdade. Porque nesses tempos de Instagram, que você tem 78 mil amigos, você não tem nenhum. Né? Então, você precisa caminhar com um número certo de pessoas. Então, que você tenha 3, 4, 5 amigos, mas que você possa caminhar com eles assim, né, de uma maneira saudável. E o discipulado, a igreja, ela te dá isso. Ela te dá pessoas, você tem um discipulador, você tem um líder de life group, você tem um pastor ali, pessoas que vão caminhar com você, pessoas maduras, que vão caminhar com você falando, poxa, cara, não vou te colocar no YouTube, entendeu? Não vou te denunciar aqui nesse sentido. Eu vou caminhar com você porque eu quero que você cresça em Jesus. Isso é raro. É raro. E é por isso que muitas vezes você chega e você tem um ambiente assim. Sim. E por outro lado, assim, além das pessoas não se abrirem, muitas vezes os líderes, eles também não querem, né? Olhar para isso. Não quer. Os líderes não querem ficar tratando problema, né? Às vezes
pessoa chega na igreja, você vai fazer um aconselhamento, um discipulado, você dorme de luz acesa, né? Porque você quer esquecer, fala, né? Caramba, eu pensei, né? Na minha idade, eu pensei que tivesse visto de tudo, né? E você não viu, né? Então, é muito mais cômodo você não fazer isso. Mas um preço que a gente paga, né? Por querer realmente cuidar de vidas, né? Porque eu acredito que Jesus pediu isso. Quando ele fala, faça discípulos, fazer discípulos é mais de um para começar, né? São 2, pelo menos. Sim. Discípulos, né? Se você quiser começar a fazer discípulo, já pega um casal, que aí você já tá dentro da palavra, entendeu? Você já tem discípulos. Mas a verdade é essa. Então, quando nós estamos nessa visão, você acaba entendendo, não é assim, aquilo não é um peso para você, porque você entende que você está fazendo a vontade de Deus. Sim. Então, por mais que aquilo lá, às vezes pese, você fala, porque as pessoas chegam na igreja, às vezes a pessoa precisa de um abraço, cara. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda financeira para alguma coisa. Então, assim, não que a gente possa estar ajudando financeiramente, mas nós precisamos entender a realidade da pessoa. Né? Então, tem gente que vai fazer terapia, né? Achando que vai resolver. Enfim, nós temos aqui é 0800 também, aqui é né? 0800. Então, assim, nós temos aqui uma visão que eu creio que é de Deus, porque ela funcionou para nós. E ela funciona para um monte de gente. Foi experimentada, né? Foi homologada, vamos foi dizer homologada. assim. Então, funciona, é isso. Então, por exemplo, na minha vida, eu consigo discipular. Eu tenho discípulos, mas eu não consigo discipular todo mundo. É que nem você. Você tem discípulos, mas não consegue discipular todo mundo. Sim. Então, é por isso que nós precisamos fazer discípulos, porque vai se tornar uma pessoa madura, e essa pessoa madura vai cuidar das pessoas que vão chegar. Outras pessoas. Então, principalmente no começo da igreja, isso é um grande desafio. Porque você fala, cara, como que eu vou chegar nesse ponto de ter pessoas? Tanto que eu orava, falava, Senhor, no começo da igreja, né, nós começamos praticamente com a visão. E era eu e minha esposa. Então, eu tinha me convertido há pouco tempo, tinha feito a nossa academy, estava com conhecimento, eu advogava, então eu gostava de ler. Então, eu lia muito e tal, questionava muito também. Mas quando nós começamos ali, não entrava ninguém na igreja. Era eu e ela. Isso aí era a proteção de Deus para os filhos dele. Porque se entrasse alguém, a gente matava. Sim. Né? Porque a gente não sabia fazer direito. Sim. Né? E com o tempo, você vai começando a ganhar maturidade. Aperfeiçoando, vai... E a gente entendeu isso. Eu falei, se Deus pode usar a minha vida, pode usar de qualquer um. Né? E você replicar isso é satisfatório, né? Eu acho maravilhoso esse cuidar de Deus no começo de conversão, porque a gente vem, né? Eu também me converti muito novo, com histórico de vida completamente destruído também. E quando eu me converti, que eu entendi, eu falei, uau, é isso? Você quer fazer, você quer se enfiar em tudo, você quer falar para todo mundo. Que é o primeiro amor, né? E aí, exatamente, aí Deus, por vezes, ele te preserva justamente você e as outras pessoas, né? Para não matar. E aí tem todo um aperfeiçoamento e tal. Teve uma vez, quando eu tinha acabado de me converter, eu estava naquele primeiro amor. E eu tenho um amigo, é muito meu amigo até hoje. E ele vem dos dois lados da família do espiritismo, então era muito forte isso. E eu peguei um dia ele, e ele trabalhava comigo. E nós tínhamos uma empresa de informática, né? Tinha vários computadores e tal. E aí eu estava conversando com ele, assim, na madrugada, e conversando, assim, de uma maneira quente com ele, falando, cara, você não conhece Jesus, Jesus é maravilhoso. E o cara, ele olhando para mim, ele estava assim, falando, cara, o que você está falando? Entendeu? E eu falando, cara, você precisa, você tem, né? Você precisa fazer isso, né? Impondo tudo em cima dele. E ele não dando a mínima para mim. Eu comecei a ficar nervoso. Eu olhei pro lado, vi o extintor de incêndio daquele... Ele era muito meu amigo, esse cara, né? E eu tinha um extintor de incêndio daquele de pó, né? O pó químico. Eu catei o extintor de incêndio e mandei nele. De raiva dele. Eu falei, cara, nunca faça isso para evangelizar alguém. Porque eu tive que... Não só, eu tive que... além de pedir desculpa para ele, eu tive que chamar várias pessoas para limpar todas as placas de computador no dia seguinte. Então, assim, não faça isso, né? Pó químico é um negócio que fica... mas para você ver o que é maturidade, né? É maturidade. Foi, assim, agora, lembrando agora, foi engraçado, mas... Eu imagino que no momento deve ter sido bem constrangedor, bem difícil. Foi.
Mas é isso. Então, o primeiro ano, a pessoa quando chega aqui, esses dias mesmo, as pessoas quando chegam no domingo, eu fico olhando e falo, uau, o que será que Deus vai fazer na vida dele? Né? Qual que é o caminho, né? Que talentos tem nessa pessoa, né? Porque tem em cada um, né? E eu fico pensando nesse começo, assim, você falando aí, contando essa história do extintor com o seu amigo, até o apóstolo Paulo precisou passar por um momento de treinamento, né? Sim. Paulo teve um Barnabé pra ele, então, né? Paulo foi um exponencial do evangelho, assim como a gente sabe, mas até ele teve ali um momento em que, assim, ele precisava de se desvincular daquela imagem de perseguidor. Sim. E aí Deus manda Barnabé justamente para isso, porque eu imagino Paulo entendendo, vendo a Cristo, fala, caramba, agora eu preciso compensar tudo que eu fiz de errado. Sim, né? sim. E fazendo conjecturas aqui, eu imagino o quanto que a conta de Estevão não deve ter batido na consciência dele. Sim. Aí pega esse cara apaixonado por Jesus, com toda essa conta querendo zerar, porque a gente tem isso, né? De querer compensar essas coisas. Não, Jesus morreu por mim, agora eu preciso compensar os anos de pecado que eu... E a gente não consegue, né? E Paulo, ele era radical. Radical. Né? No que ele fazia, tanto que ele falava, né? Eu era radical, né? Tanto que todas as histórias, ele tinha sede de arrumar uma carta para perseguir alguém, né? E ele acabou sendo assim depois da conversão. Ele já converteu radical, né? Tanto que quando ele foi para Jerusalém, chegaram e falaram assim, pô, Paulo, volta para Tarso, ali fica um tempinho lá, né? Baixa a bolinha aí. Tá tranquilo, né? Fica ali. Por quê? Porque ele devia ser fácil de lidar ali naquele momento, né? Aí vem Barnabé, né? Barnabé vem, pega... discipula Paulo. E aí a gente volta na importância do discipulado, né? Discipulado. Você vê como é incrível. Você pega a distância, né? Que Paulo, Barnabé, quando foi buscar Paulo, ele não andou muito para fazer isso. Né? Então você fala, poxa, que visão, né? Que visão de discipulado que ele tem. Barnabé, acho que olhou para Paulo e falou assim, eu estou vendo algo que... Acho que Deus mostrou algo para ele ali. Falou, olha, esse cara vai escrever muita coisa, vai escrever né? muita coisa. E foi isso, né? Então, assim, o que Deus vai fazer, né, na vida de cada um... A igreja, ela precisa ser esse lugar, né? Nós temos até um hangar, né? A nossa escola de missões se chama hangar. Hangar 28. Hangar 28. Né? Que tem esse nome porque fica num hangar, tá, gente? Se você não conhece, o dia que você for para Milão, passa por lá, que é bem legal. Passa por lá, já fica por lá também. Já fica por lá, que é 3 anos missão. de curso, vai sair voando de lá. Voando, literalmente. Quando... Eu até esqueci o que eu estava falando, gente. O que era mesmo? Do hangar 28, que... O hangar 28, é verdade. Hangar 28. O hangar 28. A igreja... ela precisa ser um hangar, ela precisa ser algo que quando a pessoa chega, nós precisamos entender que assim, tudo bem, no começo a pessoa precisa, né, ela precisa de cuidado, a gente precisa passar a palavra para ela precisa, nós precisamos direcioná-la para Jesus, né? E ali, a igreja ela precisa ser esse lugar onde vai permitir que a pessoa decole. Né? Porque Deus, ele traz pessoas, às vezes tem gente aqui que chegou e fala, pô, às vezes, pouco tempo atrás chegou um rapaz de moto, uma moto esquisita, cheia de coisa, e ele tá aqui na minha frente, todo né? Tatuado, estranho, todo machucado. Tatuado, né? E tá aí na minha frente, né? E decolando. Então, quando eu olho tudo isso, eu falo, poxa, eu não sei fazer as coisas que você faz, né? Mas a minha função aqui como pastor, nossa função como igreja, é fazer com que... de alguma maneira, nós sejamos, assim, ajudadores nisso, nessa caminhada. Né? Eu falo, poxa, o PJ, poxa, o cara, ele vai decolar nessa área, eu não sei fazer isso, mas ele sabe. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou te ajudar a chegar ali. E o desafio, muitas vezes, é ver coisas que até as próprias pessoas não veem, né? Exatamente. Até as próprias pessoas não veem e falar, cara, você é bom nisso aqui, ó. E direcionar e pegar a importância do discipulado é isso também. E o discipulado, muitas vezes, ele funciona muito assim, porque a pessoa, ela tem feridas, né? A pessoa tem uma ferida numa área. Então, você fala, poxa vida, né? PJ, se você fizer isso aqui, você vai voar. Aí você fala, não, mas aí isso eu não consigo. Mas por quê? Porque ela tem uma ferida nessa área. Então a pessoa não consegue chegar ali. Por quê? Por causa da ferida. Por causa desse impedimento que ela tem no meio do caminho. E a igreja vai fazer o quê? O discipulador vai fazer o quê? Fala, cara, isso aqui que você está enxergando, cara, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Sim. E quando essa barreira cai, você consegue alcançar esses caminhos aí.
alcançar os lugares altos que Deus quer te colocar. Altos. E aí isso também entra na questão de ter um life group, né? Porque o discipulado, ele acontece dentro do life group, e essa parte de, tipo, ó, você precisa ser curado. Você tem uma pessoa específica que te trata ali, né? É o seu confessor, é o seu discipulador, é o guia, mas é incrível como aqui também a gente tem a questão do life group que assim, você se conecta com pessoas que estão na mesma situação que você, vivendo, né, os desafios da vida, as provações, enfrentando os seus fantasmas, e nesse grupo, nesse pequeno grupo, né, a gente encontra histórias parecidas e fala, caramba, olha, não é que não sou só eu não sou o alecrim dourado que sofre sozinho, né, tem pessoas comuns como eu que sofrem, né, com histórias vindo de todos os lugares. E hoje em dia é interessante porque Life Group, cara, o Life Group é o coração da igreja. O Life Group é da alegria, né? Da alegria. É o coração da igreja. É a igreja nas casas, como era na igreja primitiva, né? As pessoas se reuniam no templo e nas casas. E nas casas, inclusive, elas ceavam lá, né? Elas comiam juntas, tinha comunhão lá. Porque isso é impossível. Você parar para pensar, você pode fazer um evento na igreja, mas é impossível você ter uma comunhão, uma família, assim, todo mundo. A igreja tem 1000 pessoas, todo mundo se cumprimentando, todo mundo... Você não conhece, são 1000 pessoas, você não conhece as pessoas todas, né? Mas é importante que cada um que esteja aqui dentro tenha o seu grupo. Cada pessoa que esteja aqui dentro, se não estiver bem, isso precisa importar, isso precisa ser perceptível para a igreja, né? Então, esse líder de life group, ele precisa perceber, ninguém é perdido, assim, ninguém... Poxa, a pessoa está vindo aqui e pô, ninguém sabe, ninguém me conhece. Não, isso não é para acontecer. Pode até ter acontecido já, mas não é o padrão. O padrão é que a pessoa encontre um lugar, né? Ela encontre uma família. E quando você fala de família, você fala, o Life Group é o quê? É uma família, né? O conceito de família é a coisa mais atacada hoje em dia. Está sendo devastado, né? Cada vez mais. Por quê? Porque é poderoso, né? É a base. Então, assim, se você destrói a família... Poxa, você arrebenta tudo, você arrebenta a sociedade. Sim. Então, a família, ela muita gente encontra uma família no Life Group. Sim. Porque muita gente não tem família, né? No Life Group você encontra amigos de verdade. Isso é raro, porque hoje em dia você não encontra amigos de verdade. Aqueles amigos que você pode contar. Que você pode chorar, que você pode chorar, você vai, pô... Pode pedir dinheiro e não devolver, né? Pedir dinheiro emprestado e não devolver, não façam isso. Isso não é legal, isso não é cristão. Não no meu life. Não, isso aí... Mas, lá tem... A gente nem empresta dinheiro, rapaz, desse jeito não. Tem que passar pelo pastor Max, lá do social. Exatamente, tem que prestar conta, trazer notinha. Senão isso é um problemão, né? Fazer criptomoedas, né? Isso aí, meu Deus. Não, gente, não emprestem dinheiro. Arrumem fontes de renda, empreendam. Ou peça pro PJ, que tá dando a ideia aqui. Procura o pastor Sérgio, que ele é empreendedor e tem várias ideias de empreendimento. Ideias de empreendimento a gente tem. A gente desenvolve. Mas o Life Group, ele é isso. O Life Group, ele tem essa característica. Por exemplo, um lugar onde você pode sentar com 10, 12 pessoas e você pode abrir teu coração. Onde que tem isso? Sim. Né? E ali é um lugar de segurança, um lugar... Pô, todo mundo quer que você fique bem, né? Vai ajudar de alguma maneira. Então, isso é muito raro. Você encontra uma coisa muito rara, que é o Life Group. E ali você encontra pessoas que chegam feridas e depois de um tempo a pessoa está bem. É um fato isso. Não é assim, é estatístico. Sim. Você olha as pessoas, elas chegam ali, a pessoa não abre a boca, a pessoa ela tem um semblante assim, triste. Depois de um tempo, a pessoa fala, uau, né? Você fala, o que aconteceu com ela, né? Por quê? Porque ela encontrou coisas que são essenciais para nós. A família é essencial para nós. Ter um círculo de amizade é essencial para nós. Nós somos, né, pessoas, né? Somos seres que precisam se relacionar. E ela encontra isso lá. O nosso life ali o ano passado, que foi um ano de fight, né? Foi um ano que a gente estava sob uma palavra aí de realmente combate, né? De autoridade espiritual. Nós vivemos ali no nosso life momentos exatamente desses, assim, de cura, né? De todo mundo chegar cansado da semana, assim, daquela correria, da pancada da semana. E você vê que todo mundo, assim, a gente sempre tem uma orientação, né? De discutir ali sobre a palavra do domingo, mas tiveram semanas que foi, assim...
A gente não seguiu o roteiro porque Sim. o Espírito Santo queria, não. Hoje é dia de cura, hoje é dia de tratamento. Sim. E todo mundo colocando pra fora. E na semana seguinte você via que as pessoas estavam leves, assim. Todo Sim. mundo... Isso trouxe uma unidade e eu percebi que foi assim em todos os lives, né? Foi assim... A igreja toda viveu isso, assim. Foi o que nos sustentou, eu diria, no ano passado, né? E eu vejo também que existem pessoas que frequentam os nossos lives, mas dificilmente estão num gospel, né? Sim. E esse é o caminho natural. É o caminho natural.